Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e esse é o terceiro vídeo sobre o uso do JUnit. Nesse vídeo nós vamos refatorar a nossa classe de números e também vamos explorar algumas outras funções aqui dessa ferramenta sensacional que é a JUnit. Beleza? Então vamos lá. Uma ideia que eu queria passar para vocês é a de que os testes, apesar de eles serem, aliás, considerando ainda que eles sejam bastante simples de criar, eles são extremamente úteis no processo de desenvolvimento. E isso vai ficar claro na medida em que a gente vai avançando num projeto. Na medida que um projeto ele vai tomando corpo, e aí a gente vai construindo junto com ele uma suíte de testes para aquele projeto e vai chegar a um ponto em que, se nós precisarmos modificá-los, a gente não precisa modificar o projeto, a gente não precisa se preocupar tanto com os testes, a gente pode simplesmente rodar toda a suíte que a gente já havia criado. E aí, se o programa continuar passando naqueles testes, a gente está num bom caminho. E um exemplo aqui nesse nosso projeto simples, que por enquanto nós só temos a classe de número, é que nós estamos trabalhando com um número inteiro. Mas e se nós quiséssemos trabalhar com um número quebrado, com ponto flutuante? Nós poderíamos começar refatorando a classe number. E para isso, por exemplo, a gente poderia substituir aqui o número inteiro por um double. Agora que eu modifiquei aqui, a gente tem que ainda alterar os outros pontos aqui dessa classe, como por exemplo o construtor, que ao invés de receber um inteiro, ele recebe um double. O método de verificar se é par ou ímpar, a princípio a gente não precisa alterar ele. A gente altera aqui o retorno do getValue e também o setValue, ele precisa receber um double. Certo? Então refatoramos a nossa classe, agora ao invés de receber um número inteiro, ela recebe um número de ponto flutuante do tipo double. E a nossa classe de teste também precisa de algumas adaptações, mas adaptações simples, como aqui vamos ver, a gente está construindo o number e passando o -2. O Java ele vai entender que isso aqui é um número inteiro. Para a gente simbolizar, talvez, não sei se é a palavra correta, mas indicar, acho que indicar é melhor, indicar para ele que esse cara é de ponto flutuante, a gente coloca aqui um ponto zero. Acho que se a gente colocar só um ponto, já é suficiente, tá? Mas vamos colocar o ponto zero que fica melhor sinalizado. Então 0.0, 1.0 e 2.0 aqui. E agora a gente já pode rodar novamente estes testes e verificar se essa nossa refatoração continua sendo válida para esses testes e continuou. Então todos os 6 testes passaram, certo? Então imaginem num projeto maior que vocês já trabalharam, como isso aqui poderia ser útil. Ao invés de você ficar rodando e fazendo teste com vários valores, você já teria aqui uma suíte de testes criada e na medida que você vai alterando o projeto, refatorando, evoluindo ele, você pode simplesmente ir rodando os testes, adicionando novos testes na medida do que for necessário e conferindo se os anteriores também ainda estão funcionando. Então aqui aos testes a gente tinha feito no último vídeo o assert null e o assert throws para verificar se um objeto é nulo e se uma exceção é lançada quando a gente chama um determinado método. Voltando aqui para a classe, agora, por exemplo, que nós temos, já trabalhamos aqui com um número vazio, por exemplo, a gente pode simplesmente apagar esse construtor vazio, que eu queria só mostrar para vocês num dos últimos vídeos. Ele não é tão interessante a gente manter ele num projeto, ter um construtor vazio. E aqui agora ele vai implicar com a gente, porque não existe mais o construtor vazio. Mas ainda assim a gente poderia, por exemplo, ao invés de utilizar o construtor vazio, passar aqui o valor nulo no construtor. Nada impede a gente de fazer isso. Tá? E aí a gente continua tendo o mesmo comportamento aqui. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações, porque lá eu tenho alguns outros métodos, funcionalidades aqui do JUnit que eu quero passar para vocês. Então vamos vir aqui em testes e abrir este cara aqui.
Opa, abri a aula 1, na verdade eu quero a aula 2. Tá certo, tá aqui, beleza. Deixa eu também abrir a visualização do Markdown já formatado. Então a gente já viu assert equals, not equals, null, assert throws, e agora a gente vai dar uma olhada nestas outras funcionalidades aqui do JUnit que são bastante úteis. Uma delas é o agrupamento de assertions. Então eu vou copiar esse código aqui. Opa, tá difícil de selecionar essa última chaves ali. E vou jogar aqui para a nossa classe de testes. Então temos aqui um vetor, nesse caso aqui é um vetor de int, mas eu vou até alterar aqui para a gente trabalhar. Vamos trabalhar diferente aqui. Bom, num primeiro momento a gente pode fazer assim. E vamos aqui então, quando a gente for chamar o assert all, que é um método bastante interessante para quando a gente quer fazer várias afirmações sobre um determinado comportamento e verificar o resultado, a gente pode fazer assim, ó, new number, e aí a gente pode passar ali, bom, o vetor que eu havia criado, aqui, ponto, por exemplo, is even. Mas aqui, o que a gente quer fazer é verificar, por exemplo, aqui, falso. Qual é o erro que está dando aqui? Ah, sim. Agora a gente não está mais lá com o inteiro, a gente está com o double, mas ainda assim está com algum outro erro aqui. Ah, tá. Eu coloquei aqui no índice do nosso vetor, então precisa ser aqui no nosso vetor. A gente não tem mais inteiro. 2.0, 3.0, 4.0, e aqui ao invés de int a gente vai ter um double. E agora sim. Então eu criei um vetor de double aqui, chamei eles de numbers, e agora quero fazer várias afirmações sobre eles. Então vou dizer que será falso que o número que está na posição 1 ou na posição, poderia ser a posição 0, qualquer uma delas aqui, é par. A gente pode dizer também aqui, deixa eu copiar, que vai ser mais prático, que o número da posição 3, 0, 1, 2, 3, ele também não vai ser par. E aí, vamos copiar aqui. O número da posição 4, aí sim ele vai ser par. E a gente pode inclusive colocar um label aqui para esse grupo de afirmações. Eu vou chamar aqui de grupo de afirmações. E aí vamos rodar. Vou rodar só esse caso de teste aqui. E aí a gente consegue ver que ele passou. Então a gente recebe aqui ó, um group assertions, ele está todo verde. A gente pode testar aqui, vou colocar o último como falso e rodar ele novamente. E aí a gente vê que este teste falhou. Eu acabei não rodando só ele, deixa eu clicar aqui e rodar. Então tá aqui, a gente vê que esse teste falhou. Até aqui não teve nenhum resultado prático a gente colocar o label aqui. Vamos dar uma olhada aqui na documentação. A documentação não está aqui, mas a gente pode... Bom, também não vai fazer tanta diferença aqui. Chamei aqui de grupo de afirmações. Eu tinha na memória que ele ia mudar o label aqui. Acabou não mudando, mas também não tem problema. Então esse assert all basicamente é isso. A gente consegue de uma maneira mais sucinta fazer várias afirmações e verificar o resultado dessas várias afirmações aqui. Tá certo? A gente não precisa, claro, fazer essa sintaxe aqui de um vetor, de números. A gente pode simplesmente escrever as assertions aqui.
tá certo? Então, seguindo aqui no nosso projeto, a gente tem, além da anotação teste, nós temos também outras anotações, como, por exemplo, a anotação before each, que é um método que será executado toda vez que um método unitário for ser executado. Então, vamos entender o que é isso. Eu vou só voltar aqui para true para a gente ter os métodos todos funcionando. Então, sempre que a gente coloca uma anotação @test, a gente está dizendo que aqui a gente terá um método unitário, vai ter um caso de teste aqui. Mas a gente pode também ter um método que a gente vai colocar ali, então, a anotação before each. Então, @before each. E aí a gente vai ter um método aqui que eu vou chamar de before each, ou eu vou chamar até de... Vamos ver... Não, eu vou chamar de before each method. Vamos lá. E esse método, a gente pode então ter um comportamento que antes da execução de cada um desses testes, a gente vai ter a execução dele. Isso pode ser interessante para a gente, por exemplo, recriar uma estrutura de dados, verificar se uma conexão com o servidor ou com o banco de dados está funcionando, alguma coisa assim que a gente precisa toda vez refazer. Então eu vou simplesmente colocar aqui, executando o método before each. Vou colocar para o Java imprimir no console sempre este println aqui executando o método before each. Aí ele está com um errinho aqui, provavelmente é o da importação. Então a gente só precisa importar aqui do JUnit Jupyter. Beleza? Agora a gente pode rodar essa classe de testes aqui e a gente vai ver que este system.out.println foi executado várias vezes, mais especificamente 7 vezes, já que nós temos 7 testes unitários, ele deve ter sido executado 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Então, o before each serve para isso. Aí a gente tem o after each, que é a mesma coisa, mas é o método que será executado depois de cada teste unitário. Daí a gente pode utilizar esse, por exemplo, para fazer ou liberar recursos que os métodos utilizaram, fechar uma conexão com o banco de dados, alguma coisa assim. Então eu poderia dizer aqui que esse meu systemout.println significaria abrindo uma conexão com o banco de dados. E aí a gente vai ter depois um método. Agora eu vou até chamar ele aqui de conDB. E depois a gente vai ter um método closeDB, que ao invés de ser o before each, a gente vai chamar aqui de after each. E a gente precisa também fazer a importação aqui. Ao invés de abrindo agora, será o fechando a conexão com o banco de dados. Agora a gente pode rodar de novo essa classe de testes e ver o comportamento destes dois métodos. Então, abriu, fechou, tá certo? Então, bastante simples da gente entender aqui. Depois do before each e do after each, nós temos o before all e o after all, que são duas anotações que vão dizer que aqueles métodos específicos serão executados antes de todos os testes unitários e daí depois de todos os testes unitários. Então a gente vai ter lá o before all, então um método aqui, por exemplo, initDB. A gente pode dizer aqui que vai ser abrindo o pool de conexões com o banco de dados. Verificando a integridade do banco de dados. Então a gente poderia colocar aqui no before all um comportamento que seja mais dispendioso, que ele demore mais tempo. Então a gente faz ele apenas uma vez. E aí a gente poderia colocar também no... A gente já tinha o closeDB aqui, então vamos dar esse cara para close conDB.
Então, close connection, e a gente vai ter depois, agora sim, o close db. E ao invés do before all, a gente vai colocar o after all, tá certo? Então, aí eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, mas antes de fechar, eu vou verificar novamente a integridade do banco de dados. Tá bom, pessoal? Então eu precisei fazer uma pausa aqui, retornando. Então nós tínhamos o before all e o after all. E aqui, então, depois de executar todos os testes unitários, a gente está verificando, entre aspas, né, a integridade do banco de dados e depois fechando ali um pool de conexões com o banco de dados, por exemplo. E aí a gente só precisa fazer a importação destas duas anotações. E aí agora a gente pode rodar aqui este conjunto de casos de teste. Opa, o que aconteceu aqui? Não entendi por que ele não imprimiu nada, só um minutinho aqui. Opa, pessoal, fiz outra pausa aqui na gravação para identificar o que era o erro. E o erro ele está aqui basicamente no failure trace. Então o before all, como o JUnit cria os objetos de um mecanismo interno dele, este before all ele precisa ser estático, tá bom? Isso significa que muito provavelmente quando ele chama esse initDB que está anotado com before all, ainda não foi criado um objeto do tipo numberTest, tá? E aí vamos ver aqui se o after all precisa também. Então ele falhou, quando eu cliquei aqui, ele apareceu aqui também esse failure trace, e aí a gente consegue ver aqui, apesar de estar um pouquinho apertado, que foi que aconteceu. Tá? Então esse cara aqui, o after all, também precisa ser estático. E agora sim. Então os testes rodaram, a gente tem o before all aqui, ele abre o pool de conexões, verifica a integridade, aí executa cada um deles, executando o before each e o after each, e depois verifica novamente a integridade, na verdade ele está executando aqui o after all, e fecha o pool de conexões aqui fictício. Tá certo? Então temos essas anotações também. Fora essas, nós temos a anotação disabled, que nós vamos utilizar para, caso nós, por algum motivo, ainda não queremos executar um determinado teste ou queremos desabilitar ele, então a gente pode colocar aqui a anotação disabled também. Aí precisa só fazer a importação. E agora, este teste unitário não será executado. Salvar aqui. Agora a gente deve ter só 6 aqui, a gente teve 7. Ah, sim, ele aparece 7. Na verdade, ó, 7 de 7, 1 ele pulou. E aí a gente consegue ver que ele pulou o Group Assertions. Então ele está aqui nesse cinza escuro, né? Ele está desabilitado. Então essa é a outra anotação também. Fora essas, temos a anotação timeout. Então no timeout, o teste ele vai falhar se passar um determinado tempo. Tá? Então a gente pode indicar aqui para o JUnit que a gente quer verificar se aquele código está sendo executado num determinado tempo útil, que a gente vai indicar em uma determinada unidade temporal ali. Acho que o padrão são milissegundos. Então, por exemplo, a conexão com o servidor, a gente pode colocar ali essa anotação timeout, colocar quanto tempo a gente quer e se este tempo for ultrapassado, o teste não vai funcionar. A gente pode verificar isso aqui, ó. Eu vou criar um outro método aqui que eu vou chamar de com back-end. Então, para testar a conexão com o back-end, por exemplo, que seria um servidor qualquer. Aqui a gente vai anotar ele com o teste, mas vamos anotar também com o timeout. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui como funciona o timeout. Então a gente vai importar a anotação timeout. E aqui, talvez a gente possa simplesmente passar diretamente em milissegundos. Tá?
o tempo que a gente quer. Vamos lá testar, se não funcionar daí a gente dá uma olhada na documentação. Para testar esse cara eu vou colocar bem menos tempo aqui, eu vou colocar 1 milissegundo só e vou verificar a conexão de forma fictícia fazendo um for aqui. E imprimindo o valor dessa variável i. Imagino que isso aqui vai demorar mais do que 1 milissegundo, então esse teste não deve passar. Tá? Eu vou executar ele aqui, vamos ver se vai funcionar. E ele passou, tá? Então ele fez aqui, inclusive a gente consegue ver, ó, ele fez em 0,143 segundos, então talvez eu tenha utilizado a anotação timeout da maneira errada. Eu vou aqui, eu estava vendo o que tinha dado certo e errado ali no before all, after all. Então vamos procurar lá pelo javadoc do timeout do JUnit 5. Aqui a gente vai cair na documentação estilo Java. Então aqui é uma anotação estilo timeout. Tá bom, vamos dar uma olhada aqui. Então a gente pode indicar a unidade que nós queremos, a unidade padrão. Se a gente omitir, vai ser em segundos. Então por isso que ele passou aquele teste ali. Ou a gente pode colocar a unidade aqui, a gente poderia, por exemplo, colocar em 0,1 segundos, aí seria... Não, teria que ser o 0,1 mesmo, mas ele não aceitou. Então vamos colocar aqui indicando que é em milissegundos, tá? E aí eu vou colocar 1 milissegundo aqui. Essa unidade, vamos ver de onde ela vem, ela vai vir dessa classe aqui, ó, time unit, tá? Time unit ponto milissegundos, tá? Aqui. Então agora a gente pode executar e agora sim esse cara deve falhar. E tá lá, a gente viu que ele executou em 0,145 segundos aqui, na verdade foi toda a suíte, né, aqui, né, todo a nossa suíte de testes, incluindo o before all e o after all. Vejam que executando mesmo só esse caso de teste, ele executa também o before all e o after all. Então a gente poderia até aumentar aqui, sei lá, vamos ver, se em 100 milissegundos, provavelmente ele ainda vai falhar. Já passou, então a gente vê que para imprimir de 0 a 1000 foi feito em menos de 100 milissegundos. O restante foi para inicializar o JUnit, imprimir o conteúdo do before all, imprimir o conteúdo do after all e assim por diante, que foram estes 21 milissegundos aqui que a gente está vendo. Tá bom? Na verdade aqui é 0,121 segundos, né? Tá. E então, continuando aqui, além destas anotações, nós temos também as assumptions, que eles serão úteis para a gente executar ou não um teste, dependendo se uma condição ou não for falsa ou verdadeira. E a gente pode utilizar o assume false ou assume true. E com isso, quer ver? Deixa eu pegar um aqui que a gente já criou. Esse cara aqui, ó. O teste onde nós verificamos aqui as questões do número ser nulo ou não. Eu vou inicializar o número aqui, ao invés de inicializar ele com nulo, eu vou inicializar com 1.0. E agora a gente vai utilizar o assume. Bom, pode ser o false ou true, né? Só vai ser um o contrário do outro. Assume true, por exemplo, number .getValue equals null. E aí, deixa eu ver se eu preciso fazer a importação. Sim, a gente precisa fazer a importação aqui dos assumptions. Tá?
E aí vamos rodar esse cara para vocês verem o comportamento e eu já explicar ele para vocês. E ele passou, tá? Então esse teste aqui passou, mesmo eu tendo inicializado o número aqui com 1.0, e daí eu verifiquei, esse cara é nulo? E ele falou que sim, é nulo. Será que foi isso que ele falou mesmo? Na verdade, não, tá? Na verdade, este teste parou de ser executado aqui. No momento que eu falei para ele presumir que o número é nulo, então assim, ó, presuma que é nulo, que é verdadeiro. E aí ele verificou que não é nulo, tá? Ele verificou que o número aqui não é nulo. No momento que ele viu que não é nulo, ele não executou mais nada aqui. Ele só iria executar o restante se esse cara fosse nulo. Então eu poderia, por exemplo, colocar agora aqui, presuma que esse cara é diferente de nulo. Então ele só vai continuar aqui se ele for diferente de nulo. E aí agora sim eu vou executar. Então agora aqui é 1, vai ser diferente de nulo e ele vai executar o restante e consequentemente o teste vai falhar, que é o comportamento esperado. A gente poderia simplesmente comentar esse cara aqui, que nós teríamos o mesmo comportamento. Este teste vai falhar porque o número não é nulo. Então a gente consegue ver ele aqui. Mas quando a gente coloca então essa presunção aqui, a gente só vai executar caso essa condição seja verdadeira, que é o que a gente está dizendo aqui, tá bom? Então a gente poderia manter aqui nulo e a gente vai dizer assim, ó, assuma que o valor é nulo. Então você só vai executar o restante do teste se essa condição for verdadeira. Então isso vai poder ser útil para a gente, quando estiver escrevendo aqui um teste unitário, a gente já fazer algumas presunções sobre a estrutura de dados, sobre, por exemplo, ser nula ou não, ter um determinado valor ou não e assim por diante. Tá certo? Então, aqui do JUnit, existem muito mais ferramentas aqui que o JUnit traz para a gente. Eu separei aqui umas que eu considero bastante interessantes, vão ser bastante úteis para vocês na vida profissional. E a gente vai parar por aqui em relação a essa ferramenta, até mesmo porque o objetivo do nosso curso não é fazer com que vocês sejam especialistas em JUnit. É aqui passar a ideia geral sobre o que são, então, estes testes unitários e como funciona o JUnit. Vocês vão conhecer, provavelmente, na vida profissional outras ferramentas que serão mais ou menos similares aqui com o JUnit, tá bom? Então, por esse vídeo é isso, e no próximo vídeo eu já quero mostrar para vocês como funciona o TDD, que é uma metodologia de desenvolvimento baseada em testes. Então ela é dirigida a testes, e é bastante comum a gente utilizar uma ferramenta como o JUnit para fazer então essa direção aos testes, fazer o desenvolvimento ser dirigido a estes testes. Tá certo? Então até o próximo vídeo e valeu!